E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Quero voltar a produzir vídeos com mais frequência, tá? Essas últimas, acho que as últimas 2 semanas foi bem corrido para mim. Não sei se eu falei no último vídeo, né? Mas eu tava responsável junto com outro desenvolvedor na empresa que eu trabalho, né? De fazer uns conteúdos, não conteúdo, né, ministrar lá os conteúdos de Angular para outros desenvolvedores, tá? Compartilhar o nosso conhecimento. Então isso me tomou bastante tempo, tá bom? Então, voltemos à rotina. E vamos voltar a essa rotina falando sobre módulos. Só para contextualizar vocês, tá? Já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo aqui. Gravei 2 vezes anteriores, tive problemas. Espero que essa seja a última vez sobre esse assunto, tá? Sobre esse assunto em específico, não o último vídeo aqui do canal, tá bom? Então, beleza. Mas antes de ir para o conteúdo do vídeo, né, gostaria só de fazer aquele momento mendigagem, só que de forma rápida, que é primeiramente pedir o seu like. Se esse vídeo, né, te agregar de alguma forma, conhecimento de alguma forma, então considera deixar o like, compartilha aí com seus colegas, seja de faculdade, seja amigos mesmo, né, que gostem de programação, né? Deixa nos comentários o que você está achando dessas playlists, desse vídeo, deixa a sugestão e considera se inscrever no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então vamos, sem enrolação, vamos pro vídeo. E para esse vídeo eu separei aqui alguns links, tá? Links esses demais, eu vou deixar disponível para vocês também, e outros links de documentação, tá? Para mim tá explicando o que que é módulo. Em cima deles as imagens para mim mostrar, né, para vocês, né, de forma visual, o que que é um módulo, o que que a gente faz com o módulo, tá? E no que eles nos ajudam, tá bom? Então, vou pegar aqui os links. Para esse vídeo, né, eu vou usar aqui nosso amigo Trello para me ajudar a organizar a minha apresentação para vocês, tá? Aqui ele está em vermelho, que já era para mim ter entregue. Já era para mim ter entregue esse vídeo, né? Mas pelos motivos que eu já falei anteriormente, né, ainda não foi finalizado, tá? Então, beleza, aqui o que eu tenho planejado, né? Tem aqui alguns itens planejados. O primeiro é o que é e para que serve o módulo. Então, vamos ver aqui na documentação. O módulo, vou voltar a câmera aqui, né? O módulo, ele é uma classe TypeScript que ela é decorada, né? Ela tem o decorator que ele fala, né? Ela é marcada pelo decorator ng@ngmodule, tá? Então, esse é o primeiro detalhe, né? O que que é um módulo? Ele é uma classe TypeScript que tem ela é marcada, essa classe é marcada pelo decorator @ngmodule, tá? Esse decorator, ele tem ali a metadata ou propriedades. Vou chamar aqui propriedades, tá? Mas não ache que é errado se você vê metadata, tá bom? E aí, essas propriedades, elas têm algumas funções. Quando eu falo funções, não é que tem funções assim que elas vão fazer uma função JavaScript ou TypeScript, não. Função, ela, uma funcionalidade, ela tem algum objetivo, essas propriedades. Cada propriedade tem um objetivo em específico. Vou usar o termo objetivo só para não confundir, tá? E dentre essas propriedades, a gente tem aqui umas propriedades mais comuns, tá? Ou eu diria as mais utilizadas, que são essas daqui, ou declarations. Eu acho que eu já até falei sobre o declaration, não lembro, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Providers, o providers eu não vou falar nesse vídeo porque eu vou falar sobre ele no vídeo de injectables, tá bom? Imports e exports. Aí você, beleza, mas esse bootstrap, assim, ele não é tão comum? Mais ou menos.
ele é uma propriedade, mas que você vai ver ele geralmente, né, só na raiz da aplicação, no módulo raiz da sua aplicação. Então, por isso que eu falo que ele não é tão comum. Tipo assim, ele existe no módulo raiz e nos demais módulos você não vai ver mais a utilização dele, tá bom? Agora, esses outros aqui, principalmente esses três, o exports, o imports e o declarations, você vai ver muito, tá bom? Ok, expliquei o que é um módulo. Então, para que serve um módulo? Aqui, acredito que está aqui, na documentação, né, dele aqui, o Angular, ele fala o seguinte sobre módulo. Ele fala que ele configura o injetor e compila, mas a parte que eu acho mais relevante aqui da documentação, né, da explicação, é essa daqui, ó. Ele ajuda a organizar coisas juntas, coisas relacionadas juntas. O que que eu quero dizer com isso? Agora eu vou para as imagens. Aqui, conforme vocês podem ver, aqui eu tenho três módulos aqui, ó, conforme vocês estão vendo aqui na imagem, né? Eu tenho o módulo Contacts Module, eu tenho o módulo App Module, que é o da raiz, que esses vocês já estão mais habituados, né, mais acostumados. E aqui dentro do Charge, ele tem um outro módulo. E conforme a gente acabou de ver, por que que eu tenho esses três módulos? O da raiz, não precisa explicar, né? Porque ele tá na raiz, ele tem suas funcionalidades, ele tem o Bootstrap, que serve ali para dizer para a aplicação, né, de onde está partindo, né, de onde onde parte, né, de onde começa a aplicação. Quase não sai. Pessoal, nesse ponto aqui, eu percebi só quando eu estava editando, né, que na própria imagem ele traz ali algumas informações e definição do que é o Bootstrap, né? É bem melhor do que eu dei antes, a explicação que eu dei antes e a explicação que eu vou dar depois, tá? Então, por isso que eu gravei aqui agora esse áudio para complementar e talvez até para esclarecer para você. É, ele, que ele está falando aqui, né? Onde eu coloquei a setinha, né? Que o Bootstrap, né? No caso, aqui na primeira seta, ele inclui o app main, né? eh, para ali o start, né, para inicialização da execução. E no de baixo aqui, a gente pode ver que ele fala o seguinte, né, que o Bootstrapped, um componente Bootstrapped é um componente que o Angular carrega dentro do DOM durante o processo de inicialização, beleza? Então, espero com isso não deixar dúvida, tá? Mas se ficar uma dúvida, ainda assim, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, prossiga com o vídeo normal. Mas é basicamente isso, tá? Talvez não seja a explicação mais técnica, se a gente for olhar aqui Aqui, talvez tenha... Opa, aqui. Talvez tenha a declaração... Ou, a explicação mais técnica, tá? Ó, ele fala basicamente o que eu falei. Ele fica no root, né? No componente principal ali da sua aplicação. E, e é isso, basicamente, tá? Mas vou deixar o link aí para vocês também olhar, tá? Mas beleza, vamos para os outros, para as outras, aliás, para a explicação que eu estava falando aqui, né? Ele ajuda a organizar coisas relacionadas juntas. Quando a gente fala coisas relacionadas, quando a gente olha para contacts e a gente olha, por exemplo, para contact e para person, parece ser coisas relacionadas? Sim, parece. Porque geralmente um contato vai ser uma pessoa, tá? Geralmente aqui dentro de pessoa, né, vai ser um componente, ou pode até ter mais de um componente ali dentro, justamente montando, né, assim, para organizando a aplicação, mas ambos estão dentro de contactos, né? Então aqui dentro de contactos, nós temos, assim, não estou olhando o módulo, né? O módulo fala aberto, tá? Mas visualmente, pelo que tem aqui, né? Eu imagino que deve ter aqui dentro de Contacts Module. No, na propriedade
declarations, provavelmente vai ter lá o que? Vai ter o componente de contact ou os componentes de contact, se tiver mais de um componente aqui dentro, e ou os componentes de person, tá? Que vai estar aqui nessa estrutura de person. Então, ele está organizando, está ajudando a organizar esses componentes, né, tem relação, são relacionados juntos ali. Mas também não é somente isso, tá? Esse eu acho que é a explicação que talvez faça mais sentido caso você esteja aprendendo o Angular agora, né? Que ele ajuda a organizar coisas relacionadas juntas, mas não é só isso. Como, por exemplo, no módulo eu vou ter aí, agora partindo para outra, aliás, só para concluir aqui a parte de declarations, tá? O declarations, ele é uma lista de classes, ele lista, né, as classes declaráveis, né, do tipo components, diretivas e pipes que são utilizadas naquele módulo, tá? Quando eu quero dizer que são utilizadas naquele módulo, é que elas, voltando aqui de novo para a imagem, esses componentes, eles podem ser utilizados em qualquer um desses outros componentes aqui, se ambos estão declarados no mesmo módulo, tá bom? Então, por exemplo, né, aqui, você viu, tem contact, tem person, eu posso tanto utilizar person, quando eu falo utilizar person, utilizar o seletor, tá? É aquele app-person, aí fecha a tag, né? A tagzinha só que personalizada do Angular, tá? Então, aqui eu poderia utilizar isso daqui aqui dentro, lá dentro do template de contact, tá? Que ele iria renderizar tudo que eu estruturei aqui dentro de person, tá bom? Beleza, então, tá, voltemos aqui, né? Beleza, eu já expliquei, né, que ele vai conter os componentes diretivos e pipes que são utilizados naquele módulo, tá? Imports. O módulo, voltando de novo naquela explicação de que ele ajuda você a... Como é que ele fala? Só peça falando. Organizar coisas relacionadas juntos. Voltemos aqui para a imagem. Aqui em Contacts Module, supondo que no componente Contact a gente precise de um recurso que está dentro do módulo, por exemplo, ali de Reactive Forms Module. Vocês vão lembrar que no vídeo de Reactive Forms Module, aliás, no vídeo de formulários reativos, que é o Reactive Forms, nós precisamos importar o módulo Reactive Forms Module. Por quê? Porque esse módulo de Reactive Forms Module ele contém lá os recursos que a gente precisava utilizar no nosso formulário, né? Como lá o NG Form, mas a diretiva Form, né? E outras coisas, tá? Então, para a gente poder utilizar lá naquele vídeo, a gente precisou ir lá no nosso módulo, onde a gente estava utilizando, né, o componente que a gente estava utilizando lá o formulário reativo, a gente precisou importar no módulo onde aquele componente estava sendo declarado. Esse é o segredo, tá? Porque se a gente voltar aqui de novo na imagenzinha, tá? Aqui. Imagine que Contact Person esteja nesse módulo. Um outro detalhe, tá? Um, um componente, ele só pode estar declarado em um único módulo, tá? Então, se você tentar declarar esse componente em um outro módulo, você vai tomar erro. Aí você me pergunta, e como que eu faço para utilizar esse componente em outro módulo? Já chego lá, né? Tem duas formas. A primeira forma é que esse componente estejam tipo, igual eu expliquei anteriormente, eu quero utilizar person dentro de contact. Ambos estão dentro de contacts module.
Não tem problema, posso utilizar normal, aqui, sem nenhum problema. Agora, supondo que eu tivesse aqui, além de contactos, eu tivesse, sei lá, pensa aí em alguma coisa que utiliza contactos, órgão público, sei lá, órgão público, e eu quisesse utilizar contacts, e órgão público fosse um outro módulo. E aí, como que eu faria? Aí a conversa é diferente. Aí não basta simplesmente ir lá e colocar o seletor do meu componente que vai dar ruim, tá? Mas eu já chego lá, tá bom? Beleza, expliquei que o componente expliquei que o declarations, né, ele serve para você, que a gente chama de declarar os componentes, pipes e diretivas. Você só pode declarar esse componente pipe ou diretiva em um único módulo. E o que falta aqui? Beleza, vamos pular o providers. Ah, tá. Tava em ports. Nossa, gente, desculpa. Tava em ports. Tava falando, né, que o Reactive, para mim utilizar os formulários reativos, eu precisei importar o Reactive Forms Module, tá? Por quê? Porque os recursos que eu precisava utilizar para o formulário reativo estavam dentro de Reactive Forms Module, tá? O Angular ele funciona muito assim, principalmente até a versão 13. A partir da versão 14, que é a versão que a gente está, tem uma coisinha um pouco diferente, tem a possibilidade de você trabalhar com Angular de uma forma diferente, mas eu não sei se eu vou explicar nesse vídeo, que talvez esse vídeo já fique longo, talvez isso valha, não sei como é que pronuncia, talvez valha a pena eu fazer um vídeo somente para falar sobre essa outra forma de utilizar o Angular a partir da versão 14, tá? Beleza, imports funciona assim, ele funciona para a gente importar outros módulos. É uma outra definição aqui dos imports, né? Ele fala que lista é uma lista de módulos, tá? Ok. Aí agora a gente volta de novo naquele problema que eu tinha falado. Eu tenho o contacts e eu quero utilizar o contacts dentro do poder público, órgão público. Eu tenho um módulo lá de órgão público que tem seus componentes e em um desses componentes, né, em um template desses componentes, eu quero utilizar o person ou o contact, tanto faz. Como que eu posso fazer? É só colocar lá o seletor? Não, se eu fizer isso, eu vou tomar erro. Então, de que forma que eu posso fazer? Através do exports. Não só isso, tá? É uma das coisas que tem que ser feito para você conseguir utilizar esse componente externamente, tá? Que a gente utiliza ele internamente. Quando eu falo internamente, é dentro daquela organização, tá? Organizado, coisas organizado, né? Ajuda a organizar, é, é, ajuda a organizar coisas relacionadas junto. Então, dentro daquela organização ali, eu posso utilizar qualquer um dos componentes. Fora daquela organização ali, daquele módulo, aí eu preciso exportar esse componente, esse recurso que eu quero utilizar, tá? Porque não vale só para componente, vale também para pipes e diretivas. Então, eu preciso exportar e no outro módulo onde eu quero utilizar esse recurso aqui, por exemplo, contact, né? Vou voltar aqui para a imagem. Quero utilizar contact. Então, eu preciso exportar o contact component, né? Provavelmente vai estar assim. Eu vou mostrar isso na prática, tá? E lá no órgão público, no módulo, né? Órgão público module, por exemplo, eu vou precisar importar o módulo contacts module, semelhante ao que a gente fez para utilizarmos o Reactive Forms, né, os formulários reativos. A gente precisou importar o módulo Reactive Forms Module. Por quê? Porque os recursos que a gente precisava utilizar lá no nosso componente, né, de formulário reativo estavam dentro, organizado, né, dentro do componente, dentro do módulo Reactive Forms Module. E provavelmente ele estava declarado, importado lá e exportado, que só assim a gente consegue utilizar ali o seletor, diretivas e pipes no
componente aqui no módulo, na outra organização, na organização externa a esse módulo, tá? Então, recapitulando aqui, para mim utilizar o contact ou person de contacts module, para mim utilizar esses componentes, né, externamente ao contacts module, para mim utilizar em outra organização, eu preciso exportá-los, eu preciso primeiramente, né, ter eles declarados, eu preciso exportá-los e eu preciso importar o módulo contacts module. É como se eu estivesse importando aquela organização, né? Aquele conjunto, né, que está ali junto, né, naquela organização, dentro de uma outra organização aqui externa, tá bom? Beleza, então, e outro detalhe, tá, do exports, tá? Através do exports, entra esse shared aqui, que é muito utilizado. Esse shared ele é muito utilizado para quê, né? Geralmente ele é muito utilizado para você compartilhar módulos que são comuns, eu costumo falar assim, né, tá? Que são comuns para toda aplicação. Supondo ali que você tenha, por exemplo, um card. E aí você criou esse card, né, customizado ali na sua aplicação, igual vocês viram criar aquele botão. Então você pode na sua aplicação fazer isso, criar suas coisas customizadas e deixá-las à parte, provavelmente num módulo ali shared, né? E aí, no módulo shared, você vai importar esses outros módulos, né? No caso, né, que eu estou falando aqui de componente, mas para essa explicação agora eu vou mudar o contexto. Geralmente, né, é muito utilizado o shared para você colocar outros módulos ali que são utilizados em toda aplicação. Por exemplo, né, o Reactive Forms Module. Supondo que esse módulo esses recursos, né, eu vou utilizar em 90% da minha aplicação. Então, vale a pena considerar colocar esse módulo em um módulo que vai ser compartilhado em toda a aplicação. Outros módulos ali que são, às vezes, são muito utilizados, sei lá, módulo de uma biblioteca, de bibliotecas externas, de um componente que é muito utilizado, por exemplo, um componente de alerta, sei lá, pensei numa coisa bem genérica aqui, alerta. Então, vale a pena você considerar, pensar pelo menos em colocar ali naquele módulo, e aí, não só colocar, tá? Os módulos, assim como os componentes, para você, quando você quer organizá-los juntos e para ficar de forma compartilhável, né, para toda a sua aplicação, você precisa, né, importá-los, os módulos, né, e exportá-los. Só assim, você, com um único import lá no seu outro componente, não, no seu outro módulo, você vai estar tendo acesso a todos aqueles recursos que estão, né, no caso eu estou falando de módulo, você vai ter acesso a todos aqueles módulos que estão dentro do Shared Module, beleza? Então está explicado o Declarations, o Bootstrap eu expliquei ali bem rápido, não tem muito segredo do Bootstrap, expliquei do Imports e do Exports. Eu acho que isso e essas propriedades são ali que você vai ver em 90 ou mais, né, por cento dos módulos, tá bom? Então agora, pessoal, nós vamos colocar tudo que eu falei, tá, em prática. Não sei se eu vou estar explicando tanto, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas talvez eu precise explicar justamente para fixar o que eu falei, né, na cabeça de vocês, né, para ficar mais, assim, não só na teoria e eu passar de forma rasa ali na prática, mas eu acho que eu explicando ali, pontuando alguma coisa que eu ache que precisa, né, de uma explicação justamente para fixar, acho que eu vou fazer isso, tá? Mas eu vou dar prioridade para codificar sem interromper tanto para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, beleza, eu vou mais explicando o que eu vou fazer aqui. Primeiramente, né, eu vou olhar o Trello, né, para ver o que eu já fiz aqui. Tá, expliquei sobre os metadatas. Beleza. Essa parte aqui eu vou ignorar, não vou fazer. Eu vou criar uma pasta example08 de módulos e dentro dessa pasta eu vou estar brincando que eu falo, né, criando ali módulos
componentes aleatórios, sei lá, eu vou pensar em alguma coisa aqui para estar compartilhando dentro de outros componentes, mostrar para vocês, tentar mostrar ao máximo tudo que eu falei na parte conceitual, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, pessoal, tentar explicar o que eu fiz aqui, né? Que eu ainda estou tentando entender também. É o seguinte, eu criei 4 módulos, né? Aliás, criei 5, né? Porque eu criei o shared. Nem sei se eu vou utilizar o shared, tá? Mas eu criei aqui 4 módulos principais. Dentro desses módulos eu criei componentes. E aqui só o fato de eu criar um componente dentro da pasta do módulo e essa pasta tendo módulo, o CLI do Angular ele já pega e já coloca aqui, ó, ele já declara para mim os componentes, tá? Dentro daquele módulo respectivamente, tá? Então, aqui, primeiramente, nós vamos começar pelo módulo 01. Eu criei aqui dentro dele, né, o base card, tá? No base card, eu pretendo colocar todos os outros componentes dentro dele e, e lá na minha aplicação, por enquanto aqui não tem nada, né? Por quê? Por que que não tem nada, gente, aqui? Só tem a mensagem que eu coloquei por vários motivos, né? O primeiro dele é que eu coloquei uma mensagem fixa, né? Lá no template do nosso app. Então aqui tem a mensagem fixa. Então, independentemente do que eu faça ali, ele não vai alterar em nada. O segundo motivo é o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui e se viermos agora aqui em qualquer componente aqui, tá? Qualquer componente não. Nos componentes aqui dos nossos módulos que nós criamos, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou duplicar essa linha aqui. Vou salvar, vocês vão ver que aqui ele não vai modificar em nada. Ó, não modificou em nada. Que se vocês... Deixa eu fechar isso daqui. Fechar as imagens. E se vocês olharem, continua selecionado igual eu tinha feito antes, ó. Então, por que que isso acontece? Porque no Angular, né? No Angular não, no HTML, ele funciona da seguinte forma, ele funciona de uma forma de árvore. Então, aqui quando eu estou no ambiente de desenvolvimento, né, para que, por exemplo, ele precisasse recarregar aqui, aqueles módulos que eu criei, eles precisariam de alguma forma estar vinculada à árvore. E o que eu quero dizer vinculada à árvore? Se a gente olhar aqui uma árvore, né, deixa eu pesquisar aqui uma árvore. Ó, se você olhar uma árvore, né, ela vai ter o que? Vai ter uma raiz, vai ter aqui essa daqui não tá melhor. Ela vai ter um ponto principal e aqui para cima, conforme ela vai subindo, ela vai criando ramificações, né? Ela vai tendo galho para cá, galho para lá. Esses galhos vão tendo galhos menores. Só que se a gente olhar aqui, né? Se a gente fosse aproximar mais e mais, chegando bem aqui, esse pontinho aqui, de alguma forma, tá? Ele está vinculado à árvore por inteira. Como assim, né? Porque se ele está vinculado com esse outro pedacinho que está vinculado com esse outro pedacinho até chegar aqui, por exemplo, até chegar nesse galho mais grosso, ele está vinculado à árvore, ele faz parte da árvore, tá? Agora, no nosso caso aqui, não. No nosso caso, ainda não, tá? O que a gente criou, os módulos e componentes, eles não fazem parte dessa árvore aqui. Então, como que eu faço
para que esses componentes e módulos, esses recursos que eu criei, façam parte dessa árvore. Eu preciso ir ali, né, criando, igual vocês viram aqui, né, assim, nessa mesma, semelhante nessa mesma estrutura, lá no nosso componente eu preciso fazer com que, por exemplo, o que eu criei aqui, ele faça, ele tem algum vínculo aqui, seja ele tem um vínculo aqui com essa outra flor, ou seja, diretamente aqui nesse galho mais grosso, ou até mesmo aqui. Como que eu faço isso? Então, aqui é o seguinte, para fazer isso eu preciso, vocês vão lembrar do imports, né? Primeiramente o módulo ele organiza, né, coisas relacionadas junto, então dentro desse import eu tenho o base card e o alert, só que, deixa eu só arrumar aqui o import, só que o nosso app ele não enxerga ainda esse módulo, então como que eu faço? Eu preciso importar lá dentro do nosso app. Então vou vir aqui no nosso app module, na propriedade imports e importo o módulo 1. Agora vocês perceberam que ele recarregou aqui, porque agora sim, o que eu fiz, né, e não só o que eu fiz, como também aonde eu alterei, né, ele tem vínculo direto com o restante da árvore ali, tá? Que eu alterei direto aqui no app module. Só que se a gente vier aqui no exemplo 08, ele está com a mensagem fixa ainda. Ok, eu quero que aqui ele exiba o card, que a partir do card eu vou jogar as outras coisas lá dentro, tá? Então como que eu faço? Eu venho aqui no nosso base card, né? Vou lá no componente, vou copiar o seletor, vou aqui no template, né, do app, jogo aqui, mas só que vocês vão ver que ele vai dar erro, tá, gente? Salvo e ele deu um erro, gente. Por que ele deu esse erro? Vamos ler aqui e tentar entender esse erro. Ele está falando o seguinte: app-base-card não é um elemento conhecido. Aí aqui ele dá algumas, como é que eu posso dizer, sugestões, tá? Que sugestões são essas? Ele falou o seguinte: se esse componente, se esse seletor aqui, né, é um componente Angular, então verifique que ele faz parte de algum módulo. Só que se a gente olhar aqui na nossa aplicação, ele faz parte. Ele faz parte do módulo 01. Então, por que ele deu aquele erro, então, se ele faz parte do módulo 01? Vocês vão lembrar aqui do exports. O que eu quero com exports, né? Ele lista, né, aliás, a lista de declarações de componentes, diretivos e pipes que é importado, né, e pode ser utilizado em outro módulo. Então, assim, vamos ver se bate, né, com isso daqui. Eu tenho um componente base card e esse componente ele está dentro do módulo 01 e esse componente eu quero utilizar dentro de uma outra estrutura, de uma outra organização. Que qual é essa organização? Do app. O app. Então, como que eu faço? Através do exports. Uma vez que eu salvo, já parou de dar erro aqui. E aqui ele já renderizou o que a gente colocou dentro do base card. Maravilha, pessoal? Isso daqui, pessoal, talvez
de início talvez fique confuso, mas assim, a minha sugestão, assiste o vídeo novamente, vai pausando, vai anotando ali suas dúvidas. Se não sanar, né, até ao longo do vídeo, deixe nos comentários que a gente tenta sanar posteriormente, tá? Mas é importante que você entenda isso daqui é muito importante, tá? Beleza. Inclusive, assim, importante é uma das coisas que eu acho mais legais, mais não, né? Tem muita coisa legal no Angular, mas eu acho daqui muito legal, essa forma de você poder organizar a aplicação, eu acho, eu gosto, particularmente eu gosto, tá? Então, beleza, aqui, agora, o nosso app, aliás, o nosso módulo 01, ele faz parte da árvore do Angular, tá? E o que está dentro dele também agora, né? A gente pode utilizar. O que está dentro dele não, tá? Vou refazer. O App Base Card, porque eu exportei o App Base Card, mas o que nós temos mais aqui dentro do app, do módulo 0? Nós temos o alert. Então, se eu pegar o alert aqui, será que eu consigo utilizá-la dentro do template do app? Bora ver? Não consigo. Ele vai dar o mesmo erro, tá? Qual que é o erro? Ele fala que AppAlert não é um elemento conhecido. Aí ele fala, se AppAlert é um componente Angular, verifique que ele faz parte de algum módulo, tá? Então, eu poderia até fazer, né, isso daqui, né? Vir aqui no módulo 01 e exportar o AppAlert, mas eu não quero fazer isso porque tudo agora que vai partir do nosso base card, tá? Então vou remover isso daqui, ele vai voltar a dar erro, vou vir aqui e remover. Então aqui no nosso app, tanto no template como no componente, nós não vamos mais alterar, tá? Então beleza. Vou só formatar aqui um pouco o base card, só para ele ficar com a aparência de card, tá? Agora, o nosso app Alert eu consigo utilizar dentro do base card. Por quê? Porque ambos estão na mesma organização, ambos estão declarados no mesmo módulo. Então, aqui vocês conseguem perceber que ele não deu nenhum erro, tá? E agora ele é exibido aqui. E se eu for olhar a árvore, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, o base card, temos a div, né, que vamos já formatar no formato de card, e dentro dessa div temos o app alert. Então, beleza. Então, acredito que tenha ficado um pouco mais claro. Espero não estar confundindo muito vocês, tá, gente? Que eu sei que é muita informação, mas é necessário, tá? Beleza, então vimos aqui, né, a questão da organização, do declaration, do exports, do imports lá no app module, tá? Agora, como aqui, né, a gente tem outros módulos e os recursos que estão dentro desses módulos eu vou querer de alguma forma utilizar dentro do app, aliás, dentro do módulo 01, tá? Porque o módulo 01 eu já consigo utilizar lá dentro do app, então não preciso mais me preocupar com isso. Então agora a minha preocupação é só aqui, internamente aqui, tá? Então como que eu vou fazer, né? Primeiramente eu vou estilizar, né, o nosso, o nosso template aqui, né, em forma de card aqui.
Beleza, aqui nós criamos nosso card e o nosso componente a leste, né? Nós estamos exibindo aqui uma mensagem que passamos via input para ele, tá bom? Ok, mas temos outros módulos. E aí, o que fazemos com esses módulos? Nem sei, gente. Estou sem ideia do que fazer aqui dentro aqui. Eu vou deixar a mensagem padrão mesmo, tá? Porque isso daqui não importa tanto, tá? O conceito do módulo, de como utilizar um recurso de um módulo dentro de um outro módulo é o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Inicialmente aqui a gente até já viu, nós vimos a utilização do recurso dentro do módulo 01 dentro do app module, tá? E vimos a utilização, né, de recursos dentro do mesmo da mesma organização, né? Nós temos aqui o app module, nós temos o módulo 01. Dentro do módulo 01 nós temos o app base card, aliás, nós temos o base card component e o alert component, e ambos a gente utiliza aqui, né, renderiza eles sem precisar fazer muito esforço, só declarar eles ali, tá? Mas agora eu tenho componentes de outros módulos que eu quero utilizá-los aqui também. Então, como que eu posso fazer? Então, eles já estão devidamente declarados. Então, aqui, deixa eu só arrumar aqui. O que eu preciso, uma das coisas que eu preciso fazer é importar o módulo 02 dentro do módulo 01. Uma das possibilidades, tá, pessoal? Aqui, como nós temos aqui o shared, eu posso utilizar o shared também. Inclusive, eu vou utilizar o shared, tá? Para vocês entenderem aqui o conceito do shared e a utilização dele. No caso do shared, eu não vou utilizar o declarations e nem o common. Vou utilizar o imports e o export. O imports para trazer os módulos e o export para disponibilizar esses módulos para outros módulos que vai importar o shared, tá? Então aqui nós temos o módulo 02, temos agora o módulo 03 e temos o módulo 04. E agora o shared nós vamos importar dentro do módulo 01. Então, com isso, a gente passou a primeira etapa, tá? Para utilizarmos os componentes, os recursos. Não vou falar o componente, porque poderia ser pai, poderia ser diretiva. Então, com isso, a gente passou a primeira etapa, mas são duas, tá? A primeira é importar os módulos, porque aqui a gente modularizou, tá? Então a gente importou o módulo aqui dentro do shared, a gente importou e exportou, mas falta uma outra coisinha. Eu vou mostrar aqui, demonstrando o erro, né, que vai dar, né? Aqui dentro do base, eu vou tentar utilizar um recurso aqui do módulo 02. Vou pegar o seletor dele e joguei aqui. O que acontece? Ele me dá um erro. Ele está falando de novo que o app-input não é um elemento conhecido. Ele fala para me verificar se o app-input é um componente Angular, né, para me verificar se ele faz parte de algum módulo. E de novo ele faz. Só que vocês vão lembrar que para mim utilizar um recurso que está dentro da organização A, para mim utilizar um recurso que está dentro da organização A, utilizar numa organização externa, por exemplo, na organização B, eu preciso exportar esse recurso, seja ele uma diretiva, pipe, module e componente, tá? Eu preciso exportá-lo, tá bom? Então, para mim utilizar o input, o que eu preciso fazer? Ir lá
aonde ele está organizado, né, que no caso aqui é no módulo 02, e exportar. Com isso, não temos mais o erro, e aqui nós temos o componente input, tá, pessoal? Então, da mesma forma que foi necessário eu exportar o componente input, né? O input component que está dentro do módulo 02, se eu quiser utilizar os recursos que estão dentro dos demais módulos, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, eu preciso vir aqui, eu duplico aqui essa linha só para agilizar, tá? Aqui eu altero de declaration para export e aqui também. Então, com isso, agora eu posso utilizar qualquer recurso desses módulos. Então, posso vir aqui, App Button, posso vir também no Date, e vocês percebem que não dá mais erro. Posso ir aqui no exemplo 08 e temos todos os componentes que nós criamos renderizado aqui, tá, pessoal? Ok, acredito que com isso eu mostrei para vocês o que há de mais importante, né? Porque não é só isso, tá? O módulo ele tem outros metadatas importantes, tá? Assim como o provider, mas o provider ele carece ali, acho que ele fica mais fácil de explicar para vocês, né? Num módulo à parte que eu vou explicar sobre injectables, tá bom? Vou botar a câmera aqui. Então, pessoal, acredito que é isso. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, vai agora depois depois dos agradecimentos, tá? Porque agora eu acredito que foi tudo. Não, mas caso eu esqueça alguma coisa, vai vir agora depois dos agradecimentos. O que é o agradecimento? É agradecer, né? Você que chegou até aqui, agradecer demais. Se esse conteúdo, né, te agregou de alguma forma, então considera deixar um like, considera se inscrever caso não seja inscrito, compartilha aí com seus colegas, né, que curtem programação, que curtem front-end, que curtem Angular, e deixa nos comentários, tá? O que você achou desse vídeo, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Sugestão também, né? Porque conforme vocês estão percebendo, eu não faço conteúdo só de Angular, né? Eu faço conteúdos também, todos relacionados à programação, mas também faço conteúdo de back-end, GitHub, né? Vocês já viram aqui. Então, tudo que for relacionado à programação, vocês podem estar deixando a sugestão aí nos comentários, tá bom? Então, dito isso, caso não tenha nada a acrescentar, caso não tenha nenhum recortezinho aqui para acrescentar aqui, eu só gostaria de mais uma vez, né, agradecer quem teve a paciência de ficar até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre serviço, sobre injectables, tá? A gente vai ver a utilização, inclusive talvez eu vá aproveitar esses componentes aqui, talvez eu vá fazer alguma pirulinha com eles, deixar eles um pouquinho mais bonitos, para não ficar essa coisinha seca, né, aqui, tá? E é isso, pessoal. Então, abraço e nos vemos no próximo vídeo.